Olá pessoal, tudo bom? Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos e sua família. E vamos lembrar também, se você quiser ajudar o canal, nós temos a plataforma do Padrim. No vídeo de hoje vamos falar sobre a disputa no campo da cibertecnologia entre os Estados Unidos e a China. Recentemente, eu acabei de ver aqui, exatamente hoje, eu vi uma entrevista com Nicolas Shailan, ex-chefe de software do Pentágono. E ele diz o seguinte, essa reportagem foi na Sputnik Brasil e ele diz que os Estados Unidos já perderam batalha na esfera da inteligência artificial. Ele diz que as capacidades cibernéticas da China têm aumentado muito e nos próximos 10, 15 anos, na visão dele, os Estados Unidos estarão totalmente ultrapassados nessa questão tecnológica, mais precisamente na inteligência artificial, na biologia sintética e genética. E por que isso ocorre? Os Estados Unidos têm quase 900 bases militares ao redor do mundo, que significa então que muito dinheiro é gasto para poder manter essas bases. Os Estados Unidos conseguem ter uma presença global. Em qualquer momento eles podem invadir em 24 horas a maioria dos países, justamente aí por ter essa logística bélica. A China não precisa disso. A China faz um outro tipo de imperialismo, ela tem uma outra visão em termos de geopolítica. Então, a China, quando pensa em geopolítica, ela pensa primeiro a longo prazo, porque não há uma diferença de administração de tipo democrata e republicano, como nos Estados Unidos, e aí essa agenda chinesa a longo prazo, ela é estável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a China é a segunda maior economia do mundo, em breve passará, pode vir a passar os Estados Unidos. Ela tem aí um poder comercial muito grande, vide a relação da China com o Brasil, já que ela já se tornou a nossa maior parceira comercial, e ela investe pesadamente na modernização do seu exército, mas principalmente na área da tecnologia, da inteligência artificial. A gente tem a Huawei, que é uma gigante de celular, e a China já deixou de ser um país que copia tecnologia, como foi ao longo das últimas décadas, para poder criar sua própria tecnologia, seja através da engenharia reversa ou seja através da inovação tecnológica. Porque a gente tem que imaginar que agora, no século XXI, os países que forem inovadores na questão tecnológica, principalmente no seu uso militar, vão ter uma vantagem estratégica muito grande. Recentemente, vira e mexe, você pode ver na mídia especializada supostos ataques de hackers chineses nos serviços americanos. E é possível, de fato, que ocorra. Se você já viu, por exemplo, aquela série Mr. Robot, você vai ver que um dos personagens principais é um executivo chinês de um grande conglomerado, mas que, sem que ninguém saiba, esse personagem faz parte aí de um exército, tem um exército de hackers à sua disposição. Então, ele vai além. O Nicolas Shailan, que foi diretor de software do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele renunciou ao cargo, em protesto contra o ritmo lento da transformação tecnológica no exército dos Estados Unidos. Ele falou ao jornal Financial Times que a incapacidade de responder ao avanço da China coloca os Estados Unidos em risco. Ele diz o seguinte, não temos nenhuma chance de lutar contra a China nos próximos 15 a 20 anos. Nesse momento já é um negócio fechado. Em minha opinião, já acabou, disse Shailan, acrescentando que a China está pronta para dominar o futuro do mundo, controlando tudo. Essa semana, o mundo foi pego de surpresa com a criação de um mais novo bloco militar, o AUKUS. Ele tem esse nome porque em inglês seria a inicial desses 3 países membros, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. O objetivo da AUKUS, pelo menos de modo oficial, é a transferência de tecnologia e a parceria militar entre esses 3 países. Mas na prática, o objetivo dessa aliança militar é tentar conter o avanço da China. E eu vou te explicar por que dessa aliança ser tão importante. A China, ela é a segunda maior economia do mundo, ela é basicamente um país altamente industrializado nos dias de hoje e, como todos sabem, ela exporta muito. Aquela região da China, você tem uma parte que é chamada Mar do Sul da China, onde a China alega que boa parte daquele território pertence a ela. Entretanto, outros países da região, como Vietnã, Malásia, Filipinas, também estão competindo com a China ou contestando a dominação chinesa nessas águas ditas internacionais. Por aquela região, pegando também uma parte do Oceano Índico, passa 1/3 de tudo que é produzido no mundo. Então, quem controlar aquela região de modo militar vai ter o controle da economia mundial, podendo afetar o Brasil, por exemplo, se aquela região fosse paralisada. Então, é uma região estratégica. E como que a China tem aí nos últimos anos aumentado a sua influência naquela região? Existem muitos atóis, muitos
recifes, que eram pequenas ilhotas, pequenas pedras. E a China vem paulatinamente criando ilhas artificiais, dizendo então, olha, essa ilha agora é minha, logo faz parte do meu território, das minhas águas nacionais. E com isso ela entra em atrito com outros países da região, mas pelo seu poderio econômico, e agora começa a ter também um poderio militar, já que ela aumentou drasticamente sua força naval, a China tem criado ilhas artificiais. Essas ilhas servem para 3 motivos: aumentar ou dar uma legalidade à aquisição daquele território, que é rico em hidrocarbonetos. Ela serve também para você ter bases navais para as embarcações chinesas e também bases aéreas, né, para a aeronáutica da China. Então a China hoje já possui, por exemplo, a título de curiosidade, além do maior exército do mundo, né, justamente pela quantidade de pessoas, uma das maiores marinhas do mundo. Ainda que a marinha americana, por exemplo, seja muito mais tecnológica ou esteja muito mais na frente na questão tecnológica, mas em termos de quantidade, a China já está aí fazendo frente aos Estados Unidos. E diferente dos Estados Unidos, que tem quase 900 bases espalhadas pelo mundo, a China não precisa, para poder defender seus interesses, ter bases em vários países do mundo. Ela só precisa defender seu território, mas diferente da Rússia, a presença chinesa, principalmente na parte econômica, é muito longa, é muito grande. Porque a gente tem que entender que o governo chinês, por ser uma ditadura, eles conseguem pensar a longo prazo. Porque ao mesmo tempo que a China começa, paulatinamente, ano após ano, a aumentar sua presença no Mar do Sul da China, naquela região, ela também está criando o cinturão da Rota da Seda, ela tem investido pesadamente na África, ela também tem investido aí na Sociedade de Cooperação de Xangai, a Organização de Cooperação de Xangai, porque ela pensa a longo prazo. Os Estados Unidos até podem pensar em longo prazo, mas a cada 4 anos muda-se o presidente, ficando no máximo 8. E aí a ideologia pode mudar. No caso chinês, não, entende? Quem assume a cadeira de primeiro-ministro vai continuar o que o seu antecessor fez. E o próximo que for assumir vai continuar. Então ela consegue pensar em longo prazo. E aí, por que então foi criado essa aliança? Porque assim, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e principalmente a Austrália vão poder fazer um contraponto à presença chinesa naquela região. A OTAN é um grupo militar criado em 4 de abril de 1949 e o nome significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele foi criado na esteira aí da Guerra Fria, né, em resposta ou a resposta do Pacto de Varsóvia, que era o bloco comunista, e ele tem como objetivo proteger os seus membros. Em outras palavras, se você atacar um, todos se considerarão agredidos. Porque a gente tem que pensar que em 49 está no início da Guerra Fria e os europeus, os americanos, tinham medo que o bloco soviético, nesta época ainda liderado por Stalin, invadisse o resto da Europa Ocidental. Havia um medo real, possível, ou de haver uma influência soviética nos países da Europa. Então, a melhor forma que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais imaginaram era criar uma aliança militar. Atualmente, a OTAN conta com 30 países, mais ou menos, tá? E com o fim da União Soviética em 1991, boa parte dos países que faziam parte do Pacto de Varsóvia vão entrar na OTAN. Então, ao longo da década de 90, a fronteira da OTAN vai se aproximando cada vez mais da Rússia. E aí, a Rússia como país se sente acuada, porque aí, num conflito bélico, a Europa, Estados Unidos, Canadá e Turquia contra a Rússia. Então a Rússia se sente ameaçada. Não que a Rússia vai tentar amanhã ou depois começar uma terceira guerra mundial, até porque não faz sentido. Os russos vendem gás natural aí para a Europa, ganham dinheiro com isso. Mas, como um país soberano e independente, ela tem que se proteger. O único momento que a OTAN, não é nem único, mas durante a Guerra Fria, a OTAN ela foi, por exemplo, utilizada durante a Guerra da Coreia. Mas após a Guerra Fria, ela também vai ser usada aí na Guerra da Bósnia, no conflito em Kosovo, quando acaba aí a Iugoslávia. Mas o ponto de virada vai ser com os ataques de 11 de setembro de 2001, quando o seu artigo 5º é utilizado pela primeira e única vez. O artigo 5º da OTAN diz o seguinte, que todos os países, quando um país é atacado, têm que ajudar numa coalizão. Então, quando os Estados Unidos sofrem um ataque terrorista do Talibã, que estava no Afeganistão, os Estados Unidos, então, invocam a OTAN, e aí a coalizão, chamada OTAN, esses países que têm a obrigação de se ajudar em guerra e pegar uma parte do seu PIB e investir no exército da OTAN,
ok? Ainda que o alto comando seja americano, invadiram o Afeganistão. E aí, qual é o grande problema com a Rússia? A Rússia se sente acuada. E aí a Rússia, obviamente, não deixou barato. Logo após aí o 11 de setembro, junto com a China, ela vai criar a Organização de Cooperação de Xangai. E aí muitos dizem que essa organização asiática, ela é não só um contraponto à OTAN, mas tem como no futuro criar uma União Asiática, muito parecida com uma União Europeia. Quando a gente vê na mídia, por exemplo, principalmente especializada, aviões da OTAN, seja, sei lá, aviões da Polônia sobrevoam águas próximas do território russo. Os russos ficam com medo. E o que a Rússia faz então? A partir do momento que o Vladimir Putin assume o poder, a partir aí de 98, 2000, ele começa a modernizar as forças armadas russas. A ideia dele é: eu não preciso de um exército tão grande, eu preciso de um exército muito moderno, muito bem equipado para proteger as minhas defesas, as minhas fronteiras. Para quem não se lembra ou estava sumido aqui nos noticiários, em 2014 a gente começou a ter distúrbios na Ucrânia quando o presidente Viktor Yanukovych se recusou a assinar um acordo de associação com a União Europeia, isso em 21 de novembro de 2013. E aí um movimento político organizado, conhecido como Euromaidan, ele queria que a Ucrânia tivesse mais laços com a União Europeia. Por quê? Porque a Ucrânia é considerado pela Rússia como seu quintal. Eu já vou explicar essa questão, por que a Rússia considera a Ucrânia seu quintal. Então a Rússia, ela sempre viu a Ucrânia como sua zona de influência. Vamos lembrar o que é uma zona de influência. Os grandes países hegemônicos têm seus blocos de influência, sua zona de influência, ou seja, você tem o país A, ok? E em volta dele há uma área de influência. Então, aqueles países adjacentes, de modo geral, quando é uma potência ou uma superpotência, sempre vão ser subordinados de modo direto ou indiretamente pelo país mais forte. Vamos citar alguns exemplos, por exemplo. No caso da China, você tem a Coreia do Norte, que é a zona de influência da China. No caso americano, você tem o México e o Canadá. No caso da Rússia, você tem, por exemplo, a Ucrânia. Então isso é comum, sempre houve, sempre vai existir. Claro que conforme a gente vai evoluindo aí, você tem blocos políticos, mas isso não impede aí que um país da União Europeia, por exemplo, claro que um não vai influenciar tanto o outro do lado, mas isso não impede que a França tenha uma zona de influência na África, nas suas antigas colônias, como por exemplo no Mali, na República do Mali. Então no momento que a gente entende que a Ucrânia sempre foi zona de influência russa, quando esse presidente, que era pró-russo, se recusa a estreitar laços com a União Europeia, uma parte dos ucranianos se sentem aí desprestigiados ou mesmo se sentem agredidos, porque a gente tem que entender um pouquinho da Ucrânia. Vai aparecer aí no mapa, aqui no vídeo? A Ucrânia, ela pode ser dividida em dois grandes grupos: os ucranianos e os russos. Na parte leste da Ucrânia, majoritariamente a população é russa, se considera russo e fala o russo. Na parte oeste da Ucrânia, majoritariamente essa população fala ucraniano e se considera ucraniano. E aí esse movimento Euromaidan, ele vai começar aí então a fazer protestos pegando carona na Primavera Árabe. Aqui no Brasil, fazendo um paralelo, a gente vai ter aí as jornadas de 2013, 2014, contra a Copa, contra a Dilma. Então, o mundo, de modo geral, estava bem efervescente quando a gente pensa, por exemplo, na questão de movimentos sociais. E esse grupo Euromaidan vai, então, depor esse presidente, vai depor o Viktor Yanukovych e vai ter uma nova eleição. Paralelo a isso, esse grupo, o Euromaidan, ele vai começar a crescer muito na Ucrânia, e o leste da Ucrânia, que era mais ligado à Rússia, se considera russo, não vão concordar com essa política da deposição. E aí a gente vai ter aí a revolução na Ucrânia. Quando ele é destituído, o Viktor Yanukovych, em 23 de fevereiro de 2014, os ativistas pró-russos e anti-revolução vão começar na região majoritariamente russa da Crimeia, e também vai ser seguido por manifestação como Donetsk, Lugansk e Odessa. O que ocorre é o seguinte: no momento que esse presidente é deposto, esse grupo Euromaidan começa então a querer implantar reformas no país para se aproximar da União Europeia. O grupo pró-russo não vai aceitar e, com o apoio da Rússia, vai começar a pegar em armas. Mas a gente tem que entender que a gente está falando de geopolítica, então não tem bons e maus, né? Mocinho e bandido. É questão de política. Porque esse grupo Euromaidan, ele vai ser considerado por muitos como um grupo neonazista. Sim. Por mais que os caras sejam eslavos, muitos vão acusar os Euromaidan de terem aí uma mentalidade fascista, uma mentalidade xenófoba, e vão dizer, não sei se é verdade, mas acredito que sim, parece que sim, que a CIA vai estar aí
por trás, financiando esses grupos. Por sua vez, obviamente, a Rússia não vai deixar barato, óbvio. O que a Rússia vai fazer? O querido presidente Vladimir Putin vai mandar tropas para a Ucrânia. Ele pegou soldados russos, tirou a insígniazinha da bandeira russa, botou uma bataclava e mandou para a Ucrânia. E aí, esses paramilitares, então, russos, ajudaram os revoltosos do leste da Ucrânia a tomarem o poder. E aí você começa, então, uma disputa entre as tropas da Ucrânia, do Estado ucraniano, liderados aí pelo Euromaidan, e as tropas anti-revolução, digamos assim, ou as tropas pró-Rússia, de cidadãos ucranianos, tá? Vamos deixar isso bem claro. Então é uma guerra civil entre ucranianos que querem mais apoio ou maior aproximação com a União Europeia e ucranianos que querem uma maior aproximação com a Rússia porque se consideram russos. Vamos falar por que Donald Trump atacou aí um comboio militar iraniano no Iraque, matando o segundo homem mais importante dentro da hierarquia militar do Irã, o general Soleimani. A primeira coisa que a gente tem que entender é como é que funciona aquele barril de pólvora chamado Oriente Médio. O Irã, ele é uma teocracia xiita, ou seja, eles são governados por clérigos, por sacerdotes islâmicos da filosofia xiita ou da corrente xiita, que é uma corrente minoritária dentro do Islã, já que a maioria dos islâmicos seguem o sunismo. O grande inimigo do Irã é a Arábia Saudita, que é sunita. Então, tanto o Irã quanto a Arábia Saudita tentam influenciar os outros países islâmicos do Oriente Médio para saber quem vai ter a primazia, quem vai ser o principal jogador. Um terceiro jogador também muito importante no Oriente Médio, a única democracia real do Oriente Médio, é o Estado de Israel, tá? Que é aí um Estado judaico. E os Estados Unidos são aliados de longa data, tanto do Estado de Israel, tanto da Arábia Saudita. Ainda que a Arábia Saudita seja uma ditadura, mas como é aliado dos Estados Unidos fazem vista grossa para algumas coisas da Arábia Saudita, algumas quebras dos direitos humanos. De qualquer forma, como os Estados Unidos financiam militarmente, ajudam economicamente Israel e a Arábia Saudita, o Irã vê então os Estados Unidos como um grande inimigo que está acima aí dos seus inimigos regionais, Arábia Saudita e Israel. E então, o Irã, ao longo do tempo, ele tenta conseguir uma bomba atômica. Eu não vou nem entrar nessa discussão agora, se é possível conseguir uma bomba atômica e quais são as implicações disso, mas o Irã não pode simplesmente atacar diretamente Israel ou atacar diretamente a Arábia Saudita, porque se fizer isso, esses dois países vão retalhar, óbvio, e vai ter o apoio americano. Então, como que o Irã ataca a Arábia Saudita, Israel e acaba atacando também os Estados Unidos, com o que nós chamamos de guerra por procuração ou guerra assimétrica. O que é uma guerra por procuração, Bruno? Eu não posso te atacar, você não pode me atacar diretamente. Então eu influencio alguém, eu treino alguém, eu invisto em algum outro grupo para te atacar. Se der certo, você não tem como dizer que sou eu. Ou, no máximo, você desconfia, mas não tem como falar de fato que fui eu que fiz isso, e vice-versa. Então, no caso do Irã, a força Al-Quds é uma força de elite da Guarda Revolucionária Iraniana. E a Guarda Revolucionária Iraniana, ela é o exército dentro do exército. E quem era o líder? O general Soleimani. E aonde que, recentemente, essa força Al-Quds fazia guerras de procuração? No Iêmen, no Líbano, na Síria e no Iraque. Caramba, Bruno, muitos lugares. Vamos lá. O Iêmen, ele tem problema com a Arábia Saudita, tá? Então, o Irã treina rebeldes no Iêmen para atacar, a partir de 2018, refinarias na Arábia Saudita de petróleo, acabando aí com uma parte da produção do petróleo. Na Síria, o presidente sírio Bashar al-Assad, que também é xiita, começa a ter problema interno e aí o Irã vai lá e ajuda, treina militantes, militares para poder ajudar o presidente. No Iraque, após a invasão americana de 2003, a segunda invasão do Iraque, o Irã começa a treinar milícias xiitas para lutarem contra o exército iraquiano e contra as tropas americanas. No Líbano, você tem o Hezbollah, que é um grupo terrorista, assim como o Hamas também na faixa de Gaza. Então repare que todos esses grupos recebem financiamento, treinamento, armas do Irã para atacar ou a Arábia Saudita ou Israel, ou tentar impedir aí que os Estados Unidos consigam ter sucesso nas suas empreitadas no Oriente Médio. A partir de 2018, você tem o fim do acordo nuclear iraniano. Que acordo foi esse, Bruno? As grandes potências, Rússia, China, Europa, Estados Unidos, estavam tentando dialogar com o Irã dentro do seu programa nuclear. Quando os Estados Unidos saem,
isso mostra o seguinte: olha, eu não vou permitir que vocês tenham armas atômicas. E a partir então de 2018, essas forças Al-Quds começam a aumentar a escalada, a tensão na região. Como eu disse, através dos rebeldes iemitas destruindo campos de petróleo na Arábia Saudita, atacando através do Hamas e outros grupos Israel, ou financiando grupos na Síria e no Iraque. E agora, recentemente, a gota d'água para o Trump foi a invasão da embaixada americana no Iraque por grupos xiitas ligados à força Al-Quds e também a morte de um empreiteiro americano no Iraque, através de um ataque numa base americana. Então, quando Trump ataca e mata com um drone esse líder, esse general iraniano, ele está passando 2 recados. Primeiro, não vou permitir que a força Al-Quds continue fazendo o que quiser no Oriente Médio, afetando os meus interesses. E segundo, ele está pensando a longo prazo. A gente pode falar o que for do Trump. Muitas pessoas falam que ele é louco, que ele é maluco, mas o cara é muito inteligente. E ele está dizendo o seguinte: quando eu mato esse general, agora a força Al-Quds perdeu seu grande líder. Então, a longo prazo, o Irã não vai conseguir ou vai ter muita dificuldade para manter uma capilaridade muito grande. Ou seja, vai ter que escolher. Eu vou apoiar quem? O Hamas? Eu vou apoiar o Hezbollah? Eu vou apoiar na Síria? Eu vou apoiar no Iraque? Porque o homem por trás da força Al-Quds era esse general. E com a morte dele, essa força Al-Quds vai ficar um pouquinho, ou como alguns dizem, bastante enfraquecida no que se refere à questão aí de você ter uma inteligência, uma mente por trás dessas forças, tá? Muitas pessoas estão falando que vai ter uma terceira guerra mundial. Não, gente, não vai ter uma terceira guerra mundial. O Irã vai responder à altura, não pode deixar barato, porque é uma pessoa muito importante, um herói de guerra que morreu. Então a gente vai ver mais guerras de procuração, mais grupos aí atacando os aliados americanos no Oriente Médio, provavelmente na Arábia Saudita e em Israel, mas uma terceira guerra mundial não teremos por um motivo muito simples. Os grandes jogadores, Rússia, China, Estados Unidos e Europa, já falaram que não querem, que é para todo mundo ser moderado ou moderar aí nas reações, tá? Eu peço que você curta, que você se inscreva no canal e compartilhe com a maior quantidade aí de pessoas. Até a próxima!